tão especial o que a matrícula faz na vida de uma pessoa, o que é ter acesso à decisão imediata, a esse programa de carreira, esse programa de desenvolvimento que a Wiser oferece. É tão poderoso na vida das pessoas que eu fico muito entusiasmado. Eu sou muito entusiasmado, sou um entusiasta da WSP. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Estou nesse momento em Curitiba, dentro da Wiser Educação, aqui na sede da Wiser, falando com vocês aqui de um ambiente onde o Flávio fez muitas reuniões, nessa sala aqui, nessa mesa, né, onde tudo aconteceu aqui durante muito tempo, a partir desse edifício, né? Então, aqui eu pensei com carinho num tema que eu vou abordar com vocês aqui, tá? Então, muito boa noite, Whites, voltando às origens. É isso aí, João Vitor. Eu moro em São Paulo atualmente, né, gente? Então, mas eu costumo vir para Curitiba constantemente, né? E eu quero falar um pouquinho sobre um tema importantíssimo para todos os Whites, Blues e Golds aqui envolvidos nessa mentoria, tá? Uma das habilidades que o ser humano nasce de fábrica é a capacidade de sonhar, né? Todos nós fomos crianças sonhadoras. Todos nós brincamos de carrinho ou de boneca, do que você tenha brincado, com uma criança ali, como a Renata está ali com a filhinha dela, Renata Ferreira, né? A criança, ela é pura, eu lembro que eu tinha os meus amigos, eu sou filho único, então eu chamava os meus amigos para brincar e a gente virava uma caixa de brinquedos que eu tinha, uma caixa de papelão cheia de carrinho e brinquedos, eu virava aquela caixa de brinquedos e os meus amigos, e a gente fazia cidade, tinha dia que a gente brincava, tá contigo aí, tá, Cristina? Você é host, tá? Eu, quando criança, fazia cidade, a gente construía ponte, igreja, prefeitura, a polícia, a gente construía prédio, a gente brincava. Eu lembro de a gente brincando, eu me lembro criança, eu tenho 51 anos, mas eu me lembro criança eu brincando com os meus amigos, né? Uma criança sonhadora, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu gostava muito de bicicleta e eu com meu amigo a gente montou uma bicicletaria. A gente montou, eu montava e desmontava minhas bikes, eu conhecia cada rolamento das minhas bicicletas, né? E eu falei, vamos montar uma bicicletaria. A gente montou, não conseguimos nenhum cliente, mas a gente montou uma bicicletaria. Então, o sonhador sempre esteve aqui, né? O que que acontece com o ser humano quando ele vai ficando adulto? Ele vai sendo moldado, né? Ele vai sendo encaixotado, ele vai recebendo nãos da vida, muitas vezes de parentes, de pessoas, ele vai tendo frustrações, ele vai tentando e de repente fracassando, não conseguindo, e ele vai perdendo esse recurso de fábrica de sonhar, né? Ele acaba perdendo a capacidade de sonhar, né? Ele vai se amoldando, né? O cérebro dele vai desenvolvendo uma incapacidade aprendida, uma incompetência que ele aprendeu a incompetência, não que ele tem. Ele tem dons, ele tem talentos, mas ele aprendeu a se limitar. Como aquele cachorro que tem uma coleira, se ele corre um pouquinho mais de um campo ali, ele toma um choque. Então ele aprende que ele não pode atravessar aquilo ali, porque dói. Então, assim, muitas vezes você talvez você não tenha noção do quanto é importante, né? O quanto é importante sonhar, porque você desaprendeu a sonhar. Muitos agentes entram na WSP e aprendem a vender e aprendem uma técnica incrível que é a técnica da WhatsApp,
Você tem excelentes mentores aqui dentro, Diego, Juliana D'Aleva, Letícia Nonato, Cristina Clélia. Você tem aqui pessoas incríveis que dominam essa técnica de maneira fabulosa, mas você tem como se fosse um vírus dentro de você. Você tem uma coleira que te limita. Essa coleira, na verdade, é a incapacidade de você sonhar. E eu queria te falar que eu estou aqui para te ativar, para reativar, apesar de você eventualmente, não estou dizendo, não estou afirmando que todos vocês estão nesse quadro, mas muitos de vocês eu sei que estão, porque eu estava. Quando eu entrei nessa atividade da matrícula, eu tinha essa limitação. E eu me lembro bem que eu engajei no movimento estudantil porque eu sentia uma vontade muito grande de viver a minha vida, mas eu achava que não tinha muita perspectiva para mim no Brasil. Não tinha possibilidade. E até acabei engajando. Eu fui, inclusive, filiado ao PT, né? Não sei se você é petista, mas eu fui petista, né? Eu fui petista, assumo, confesso. Fui filiado ao PT em Porto Alegre, fui do movimento estudantil, ajudei a eleger vereador do PT, pichava muro pro PT, né? Mas uma das raízes daquilo ali era justamente porque eu estava com essa coleira dentro do meu pescoço. Era uma coleira que impedia de eu sonhar. Então, não mais, Fabrício, não sou mais Lula e não sou Bolsonaro, tá? Para os bolsonaristas de plantão também, não gosto do Bolsonaro e não gosto do Lula. Acho que esses dois caras são furada para o Brasil. Mas vamos lá. Mas o melhor é que eu aprendi a não depender de político, nem do PT e nem da direita nem da esquerda. Cuidar da minha vida, ter posição, eu tenho posição, eu vou votar, eu tenho opinião política, mas eu não boto a minha esperança nesses caras, né? Eles estão cuidando do dele e eu tenho que cuidar da minha vida. A forma de eu mudar o mundo é mudar o meu mundo. Foi isso que a matrícula me ensinou. Primeiro eu mudo o meu mundo, primeiro eu mudo a minha realidade, depois eu mudo dos meus parentes, depois dos meus amigos e depois do mundo afora. Quando eu conseguir salvar, primeiro, máscaras de oxigênio caem na nossa frente. Se tiver uma criança do seu lado, não vai botar na criança. Primeiro bota em você, depois que você se salvou, você salva a criança, né? Então, assim, a primeira pessoa que tem que se salvar é você. A primeira pessoa que tem que cuidar, o mundo que você vai mudar é o seu. Esse é o primeiro mundo que você tem que mudar. E para isso você vai ter que restaurar uma capacidade. E aí eu quero te fazer uma provocação. O quanto você hoje é uma pessoa sonhadora? O quanto você realmente está sonhando? Você está usando esse recurso que Deus te deu. Deus nos deu a capacidade da gente sonhar. Então, sonhar é o combustível da WSP. Você precisa realmente acessar o sonho. Muitas vezes a gente não acessa o sonho porque a gente tem medo de se frustrar. Muitas vezes uma pessoa não se doa a um relacionamento porque ela tem medo de se frustrar. Ela foi traída, ela se decepcionou num relacionamento. Muitas vezes ela se frustrou, ela acreditou num líder e ela se frustrou com aquele líder, então ela desenvolve uma incapacidade de se entregar a uma liderança. Mas você vai precisar ser liderado. Você não sabe tudo. Você vai precisar ser mentorado. Então você vai precisar restaurar essa capacidade de ser mentorado, né? Você vai precisar restaurar a capacidade de, se você foi traído um dia por algum relacionamento, você vai precisar restaurar a capacidade de confiar e de se entregar para um relacionamento. Se você quiser construir um relacionamento sadio, viver a dois, ter uma jornada com alguém, né? Então, o sonho é necessário para viver, né? O casamento é uma coisa, o relacionamento, o matrimônio é uma coisa importante. A pessoa passa de fase, ela tem uma companheira, um companheiro, uma pessoa para
junto é melhor do que estar sozinho, né? Mas pessoas estão ali com uma dor no coração, então tem que restaurar. Você pode restaurar, você pode pedir na tua oração para Deus te curar dessa mágoa, dessa ferida, e você restaurar o sonho de se relacionar, porque se você tiver um relacionamento, você vai ter a perspectiva que tudo que de bom que pode dar um relacionamento, né? Também, no aspecto material, você precisa sonhar. Muitas vezes você tem frustração, você acreditou que ia ganhar melhor, que ia ser promovido, você se doou a algum projeto e aquilo deu errado. E de repente você pensou, caramba, talvez seja melhor eu não me doar tanto. Talvez seja melhor eu não sonhar tão alto, porque assim pelo menos eu não me machuco. Assim, pelo menos eu não me frustro. Eu vivi isso. Eu vivi isso, inclusive, vou dizer para vocês, dentro da WhatsApp. Por quê? Eu entrei de cabeça na WhatsApp, realizei alguns sonhos, como morar sozinho, como ter meu primeiro carro. Porém, eu percebi que tinham pessoas que. Percebi, não. Eu comecei a ter colegas que foram mais longe do que eu, porque eles eram mais maduros, eles estavam mais preparados, eles estavam mais prontos. Eu tinha ainda que aparar algumas arestas, né, emocionais, eu estava meio no negativo emocionalmente. Isso me custou um atraso. Só que eu ficava ali, o Flávio avançando, eu vi o Flávio comprar um carro, outro carro, melhorar de vida, comprar um apartamento, enriquecendo a minha cara e a minha vida não evoluía. Num dado momento, eu comecei a me convencer que era melhor eu não sonhar tão grande, não sonhar tão alto. Afinal, eu não me frustrava. Então, eu tive um tempo que eu desabilitei o recurso de sonhar. Eu tive um tempo dentro da WhatsApp, foi o ano 1998, 99 até 2001. 2 anos, o Flávio disse que eu virei barigui, qualidade de vida. Então eu estava agora com qualidade de vida. E o Flávio, que é meu amigo, tentava me puxar para eu crescer, para me desenvolver. Eu falava, ô Flávio, não vem com essa conversa de chegar a Challenger, não, hein, cara? Isso aí não é para todo mundo, entendeu? Eu falava para o Flávio, não vem, eu pago minhas contas, eu trabalho, não precisa ficar me motivando, eu trabalho. E eu já era, na verdade, eu já era uma pessoa que tinha uma condição bacana, eu era mais ou menos ali um black, e eu ganhava uma comissão ainda melhor que a white, mas eu dei uma parada de sonhar. Qualquer pessoa pode ser acometida, pode entrar num processo de adormecimento, né? Digamos assim, de hibernação do sonho. Mas eu queria te dizer, se você quiser se desenvolver nesse canal de vendas da WhatsApp, você precisa do sonho. Você vai precisar do sonho. Deixa eu te contar um segredo. Você vai precisar restaurar a capacidade de sonhar. Você não vai conseguir fechar as estrelas, você não vai conseguir ter o gás que você precisa, o ânimo para que você precisa, o pique que você precisa se você não tiver o sonho do teu lado. O sonho é o que vai ser o combustível para você realizar. E aqui dentro, não apenas não é pecado, não é proibido, como é requisito você sonhar. Você precisa realmente sonhar. Mas sonhar com o quê, Edio? Se você está se perguntando sonhar com o quê, eu já te digo, às vezes você está tão parado, tão travado, que você nem cogita. Mas tudo começa no sonho. Por exemplo, eu tenho tão treinada a minha mente no sonho, eu sou tão treinado a sonhar, gente, que quando eu vou trocar de carro, eu fico todo dia olhando para o carro. Todo dia eu entro na loja, todo dia eu consulto, todo dia eu olho. E há muitos anos já estou nessa, né? Então, assim, eu faço isso como prática da minha vida.
E eu queria te dizer que você precisa aprender isso. Isso foi uma coisa aprendida. Quando eu estava lá, militante político, eu pensava assim, cara, tem que mudar o governo. Porque eu não, eu era proibido de sonhar. O mercado dizia: "Ah, você é muito novo, você não tem a formação, você não tem um sobrenome, você não tem um pai rico". Então eu via um mundo muito limitado para mim. Então eu tinha duas opções: ou eu me conformava ou eu me revoltava. Eu optei por me revoltar e sair na militância, né? Essa era a minha opção, até eu conhecer o universo da matrícula, onde eu fui ativar o meu sonho. Então eu começo a ativar um sonho. O primeiro sonho que eu comprei foi morar sozinho. Eu morava com a minha tia. A minha tia contava quantas passadas de margarina eu passava no pão. A minha tia contava quantos minutos eu ficava no chuveiro. A minha tia tinha umas manias que eu falava, cara, não quero mais morar com a minha tia, meu. Eu queria tanto morar sozinho. Eu queria tanto morar sozinho que aquilo foi o primeiro sonho que eu comprei. Eu falei, cara, se eu chegar a Black, eu vou morar sozinho. Eu não pensava em mais nada. Não pensava em ter um carro, não pensava em ter uma namorada, não pensava, em comprar um apartamento. Eu pensava em morar sozinho, em ter minha casa, o meu cheiro, a casa. Se eu quiser jogar uma pilha de roupa no canto, não tem ninguém me alugando. Se eu quiser deixar uma pizza podre na geladeira, eu deixo. Eu faço o que eu quiser na minha casa. Se eu quiser deixar ter barata, rato na minha casa, eu deixo. Então, assim, eu tinha uma verdadeira devoção, um desejo, uma paixão. Eu quero morar sozinho. É claro que eu não queria ter barata na minha casa, né, gente? Mas eu queria morar sozinho, queria ter meu canto, do meu jeito, do jeito que eu queria morar, sabe? Eu sentia que eu estava invadindo a casa da minha tia, eu estava atrapalhando, eu era um apêndice, eu preciso ter o meu canto. Esse foi o primeiro sonho que eu. Engraçado, eu não sonhava quando eu estava lá no movimento estudantil em morar sozinho. Por que que eu não sonhava? Porque eu não era estimulado. Não tinha. Eu era proibido de sonhar. Eu fico pensando, galera, que por que que o tráfico capta um menino da periferia? Porque o menino tem o recurso de sonhar. Mas a sociedade diz assim, cara, você não tem educação, você é isso, só não, 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 não para ele. Cara, chega um cara lá e fala assim: olha, aqui você pode ter um tênis de marca, aqui você pode ter um celular bacana, você pode ter um carro, o menino vai, né? Infelizmente, o sonho ali ele volta a ativar para o mal, para o crime. E a gente sabe qual é o final. Talvez muitos de vocês tenham parentes, amigos, irmãos. Eu tive vários comerciais meus que perderam um irmão e parente, amigo, porque o crime ativou o sonho. É tão poderoso o sonho, porque o sonho faz a gente fazer loucura. Quando a gente está sonhando, a gente faz loucura, a gente faz coisas insanas. Quando a gente está apaixonado, a gente caminha quilômetros para ver a pessoa que a gente está afim. A gente vira à noite esperando ela chegar. A gente fica esperando lá, igual um trouxa lá, ela sair. Aquela pessoa sair porque você está o quê? Você está apaixonado. Você não consegue nem estudar de tão feliz que você fica quando você está apaixonado. Porque a paixão é o sonho, é um recurso da nossa natureza. E você precisa do sonho para ter esse punch, essa força, esse drive na WSP. Para você fazer o PTL, para você ficar ali grudado no telefone, trabalhar mais horas. Galera, eu fiz matrícula 2 da manhã. E não foi uma vez, não foi duas nem três, mas algumas dezenas de vezes eu estava na madrugada fazendo matrícula. Mas por que alguém me obrigava? Não, ninguém sabia que eu estava fazendo matrícula. Pô, Ed, você ligava de orelhão na madrugada? Sim, tinha central telefônica que funcionava 24 horas, senhores. Tinha um aeroporto. Mas por quê? Porque eu estava sonhando. Eu não sentia minhas pernas doendo, eu não sentia eu com fome,
Eu só pensava no sonho, no meu sonho, na vida que eu queria ter. Aí fui comprando um sonho. Primeiro sonho que o Ed comprou, morar sozinho. Segundo sonho que o Ed comprou, casar. Conheci a Elisa, falei, cara, quero casar. Tem gente que está aqui na WSP, tá noivo há anos, mas não se atreve a sonhar em casar, porque o cara tem medo de se frustrar, medo de decepcionar o cônjuge, decepcionar aquela menina, não assume a menina, o cara tá namorando, gosta da pessoa, quer casar com a pessoa, mas não dá o passo, não ousa sonhar, não se atreve a sonhar, não se lança a sonhar. E fica dando a desculpa quando eu tiver o dinheiro, quando eu me formar, quando eu tiver o apartamento. É uma desculpa que tu dá. É uma desculpa. Se, o que que aconteceu? Quando eu assumi a Elisa, falei, Elisa, quero me casar contigo, quero constituir uma família contigo. Galera, e eu vi que estava chegando perto, eu estava chegando perto de casar e eu não tinha ascendido de cargo. Pensa num cara determinado. Eu falei, eu não posso. Eu, tipo assim, eu era black, e aí vi o casamento chegando perto. Eu falei, eu casar como black? Mas de jeito nenhum, cara. Tem que ser no mínimo challenger, né? E aí, galera, eu me cocei, porque eu sonhei. Se eu não tivesse sonhando, eu estaria morando com o André Cardoso até hoje. Vocês sabem que eu era parça do André. A gente morava, dividia apartamento. Eu tive que me divorciar do André para casar com a Elisa. O André era meu colega de apartamento. A gente dividia uma espelunquinha lá em Copacabana, cara. Eu e o André Cardoso dividimos apartamento em Copacabana, um baiano gaúcho. Não tinha nenhum parente no Rio. Nós dois estrangeiros no Rio de Janeiro. Mas aí, cara, o André se deu mal, cara. Eu conheci a Elisa, me apaixonei e falei, cara, eu quero casar. Aí falei, cara, não posso trazer a Elisa para essa espelunca aqui, para essa pocilga que a gente mora. Eu e o Baiano ali, a gente dividia aquele apartamento e tava tudo bem, dois meninos. Agora, eu com uma princesa que ia morar comigo, que ia, pô, a gente ia constituir uma família, cara, eu tinha que morar melhor. Aí não dava para ser black, eu tinha que ser challenger. Aí ela mora, a mãe dela morava não sei aonde, morava em Irajá. A gente tinha que ir lá ver a mãe dela e tive que comprar um carro. A Elisa, pô, pegando ônibus. Aí falei, cara, posso deixar a Elisa pegando ônibus? Aí compramos um carro. Fui lá, sonhei, me comprometi e pensei, cara, ferrou, tenho que pagar essas parcelas aí. E aí, meu amigo, aí tava. Um dia vi a Elisa lavando roupa na mão, falei que tem que comprar uma máquina de lavar. E falei, cara, tem que pagar essa máquina. Quem que ia me desmotivar? Eu estava sonhando, eu estava acessando novas realidades. E toda vez que a tua mente se expande, você acessa uma nova realidade, a sua mente não volta mais ao estado anterior. Não volta. Não volta. Você acessou uma nova realidade, você não vai querer regredir. E se eventualmente você tiver que regredir, você vai sofrer pra caramba e você vai trabalhar que nem um maluco, maluco, para poder voltar ao estado que você já desfrutou um dia. O sonho é muito importante para nós. Depois, depois nasceu meu filho. Cara, nasceu meu filho, eu falei, cara, quero dar uma vida melhor. Aí vi meu filho morando num apartamento cheio de tela, dois meninos, tinha dois filhos, eles escalando parede. Menino tem testosterona, fica jogando bola, fica chutando coisa para cá e para lá. E aí eu falei, cara, meus filhos têm que morar num condomínio, tem que morar, tem que correr na rua, brincar igual eu brinquei no interior, eu brincava, corria na rua com os meus amigos, tomava banho de rio, subia a árvore. Então eu quero que meus filhos brinquem num condomínio. Aí eu falei, não, tem que comprar uma casa. Aí eu falei, Elisa, vai ver uma casa. E a Elisa começa a ver a casa. Quando ela começa a ver a casa, eu percebi, ferrou, agora a minha mulher já quer morar numa casa. Não tenho mais alternativa. A gente vai ficar infeliz morando nesse apartamento. E aí eu falei, cara, preciso ganhar mais dinheiro, preciso ser franqueado.
Preciso, preciso ter outra renda. Então, você precisa do sonho. Deixa eu te contar um segredo. Se você não está acostumado a sonhar, eu queria te dizer, você pode sonhar. Aqui na WSP, você pode perder o medo de sonhar. Não tenha medo de se frustrar. Começa a sonhar. Como que faz para sonhar? Primeiro você se internaliza e pensa, qual é o teu sonho? Teu sonho é diferente do meu. Essa é a beleza da vida. Deus fez a gente diferente, mas Deus te deu a todos nós sonhos. O próximo sonho todo mundo tem. Você tem uma coisa que quando você pensa no sonho, você sorri. Ó, quando você pensa no sonho, você não consegue ficar carrancudo. Ó, pensa no sonho agora. Ó, você sorri, a sua cara muda, sua expressão já fica, você fica já com os dentes, o sorrisão arreganhado já ali. Ó, eu lembro quando eu fechei minha primeira matrícula, gente. Eu andei de ônibus e eu olhava para as pessoas no ônibus. Eu achava, todo mundo tá triste. Só eu que tô feliz. Eu não conseguia voltar o meu sorriso, de tão feliz que eu tava. Só de você pensar no seu sonho, você sorri. Só de imaginar o seu sonho, seja um carro melhor, seja uma moto, seja uma casa melhor, seja uma viagem. Nós precisamos. O sonho é colorido. O sonho, ele é 4D. Uma viagem para um lugar bacana que só você sonha. Às vezes até você tem até vergonha de falar porque as pessoas vão criticar. Aliás, se você contar para a maioria dos seus amigos, das pessoas próximas a você, seu sonho, eles vão te criticar. Você vai ser zoado, você vai ser motivo de chacota, porque as pessoas, elas não vão acompanhar o teu sonho. Mas você precisa sonhar. Você vai ter pouquíssimas pessoas que vão te apoiar. Sempre pouquíssimas pessoas, raras pessoas que vão te apoiar. Mas você precisa ter um caso de amor com o teu sonho. Você precisa ter um caso de amor. Você tem que ter claro o teu sonho. Claro, sabe? Você tem que ir na loja de carro, sabe? Você tem que ir lá, se quer comprar um carro melhor, vai lá no carro, ó, por exemplo, vai lá e começa a ir na loja. Olha, entra, sente o cheiro do carro, pega no volante, senta, ajusta o banco da tua altura, vê, liga o som, fecha a porta, fica uns 5 minutos ali dentro. Você vai ver o que vai te acontecer. Você quer morar num apartamento melhor? Vai visitar esse apartamento. Vai lá ver. Vai lá no stand vai lá, pede para o corretor ele te mostrar. Pô, mas eu vou abusar do corretor. Não, ele é pago para isso, fica tranquilo. Ele tá na estatística dele mostrar para uns pereba. Você também não fica explicando o método para uns pereba que não compram na gente? Você está sendo usado para poder ativar o sonho das pessoas de aprender inglês. Muitos que não compraram hoje vão comprar amanhã, daqui a um ano, porque você ligou para ele. Então vai lá no corretor de imóveis e vê. Vai ver um apartamento que você gostaria de morar, mas você não tem coragem de pagar. Vai para ver, se imagina com aquela vista, se imagina morando ali, se imagina com um home legal, imagina você com seu amor, o amor da sua vida, no sofá assistindo Netflix, comendo pipoca, decorado daquele jeito. Vai na loja de decoração e senta no sofá. Senta naquele sofazão que te abraça, que faz quase massagem em você. Vai lá, pega naquele cobertor caro que você imaginou, cara, isso aqui é para rico, mas você quer aquele cobertor. Você deseja. Aquele cobertor vai te fazer bem, vai te fazer feliz. Vai, toca naquele cobertor, sabe? Se imagina dormindo com aquele cobertor. Sonha, sonha sem dó.
Começa a acessar o sonho, começa a visitar o seu sonho. É tão importante a gente acessar o nosso sonho. E talvez você não vai realizar ele amanhã, mas eu vou te dizer, pode ser nunca, se você não sonhar. Se você não desenvolver a capacidade de sonhar, eu te digo que a possibilidade de ser nunca é muito grande, porque você sempre o sonho começa a ser realizado com você acessar ele mentalmente. E aqui dentro da WSP, ele é o combustível, você precisa do sonho. Você não consegue ficar ligando só no robótico, só nos boletos para pagar. Você precisa do sonho. Sabe? Você sonha em ter uma moto, vai lá, senta em cima da moto, monta aquela moto, vê o capacete, vê quanto faz a simulação com o vendedor da parcela, vai na outra loja, compara com outra moto. É uma roupa, cara, vai lá na loja, prova a roupa e não leva. Se vê no vestiário, prova a roupa e se vê no vestiário com aquela roupa e pensa, eu vou voltar a comprar. Faz a conta quantas matrículas você tem que fazer para ter aquela roupa. Não existe mais real para você, existe matrícula. Não tem limite para você. Quantas matrículas eu preciso para ter esse celular? Quantas matrículas eu preciso para ter essa mochila? Quantas matrículas eu preciso fazer para ter essa roupa? A tua moeda não é mais o real. A sua moeda é matrícula. Tantas matrículas tantas matrículas para eu pagar, o meu sonho de casar e manter minha vida com a Elisa, tantas matrículas para eu pagar a prestação do carro, tantas matrículas para eu fazer isso. Até hoje é assim. Eu sou igual a vocês. A diferença é que meu sonho é maior. Mas se eu parar de sonhar, se eu me acomodar, eu não vou estar aqui fazendo mentoria com vocês. Eu desabilito a minha capacidade de ativar vocês. Por quê? Porque eu não vou mais estar sonhando com a WSP, com. Não, mas eu estou acessando. Quando eu falo com vocês, eu penso no meu sonho. Eu tenho os meus sonhos. Que só de eu pensar, eu já sorri... o meu sorriso sai. Só de eu pensar. Então, eu queria te convidar, você, White e Blue da WSP, hoje, você sonhar. Você começar a se atrever a sonhar. Não tenha medo. Sonha. Sonha. Não tenha medo de se frustrar. Sonha. Acessa. Pensa. Planeja. Olha. Pesquisa. Visita. Toca. Cheira. Todos os seus sentidos têm que estar inundados do teu sonho. De modo que daqui a pouco vai ser insuportável. E aí, ativa em você o modo desenvolvimento. E nem sei se a própria WSP vai ser o veículo, pode ser que seja até um outro veículo que você encontre, e está tudo bem. Eu já fiz a minha parte contigo, mas eu te garanto que a WSP precisa do teu sonho. Porque o potencial teu a gente já tem. Você está aqui me ouvindo, 9 horas da noite. Você está aqui, mas você precisa ativar o seu sonho. A WSP, ela é só um veículo. Ela te dá a ferramenta, ela te dá o caminho, o trilho, ela te dá as armas, mas você, para você lutar, você tem que ter o combustível, que é a energia que vai te dar. O porquê, o propósito, a missão. Ela é tua, você não trabalha para o Edio, você não trabalha para a Wiser Educação, você trabalha para o teu projeto. Ninguém é dono do teu tempo, ninguém é dono do teu horário. A única coisa que te move são seus sonhos e você precisa sonhar. E tem gente que entrou aqui nessa reunião e que não está sonhando, não como deveria, não está sonhando. Eu não estou dizendo para você sair que nem um maluco e comprar um carro sem ter o dinheiro que pagar. Eu estou dizendo para você apenas ir na loja e ver o carro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai ver 10 vezes um carro? Eu vou.
Galera, eu vou te dizer, eu já aterrorizei vendedor de loja de carro. Tinha uma vendedora uma vez que eu comprei um carro para minha esposa, que quando eu comprei o carro, ela já nem acreditava mais que eu ia comprar, porque eu já tinha entrado. Eu acho que ela achou que eu era um cara maluco, sabe aqueles doidos? Já viu, já pegou doido no mundo das matrículas, que o cara te dá uma moral, mas nunca compra, e o cara tá lá, sempre te dando moral. Eu acho que ela pensou que eu era doido. E naquele dia que eu entrei e que eu comprei o carro, ela já estava desanimada. Ela falou: Ih, lá vem aquele maluco. O cara vai pedir, vai perguntar trocentas mil coisas. Mas ela não entendia. Eu estava entrando lá não para alugar ela, eu estava entrando lá para abastecer meu tanque do sonho. Eu precisava sonhar. Foi um C4 Picasso, Grand Picasso, que era um carro de família, que tinha 7 lugares, francês, tinha um teto, carro com painelzão. Até hoje o carro é bonito. O carro deve ter uns 15 anos. Eu não tenho ele mais, né? Já vendi, né? E até hoje. Até vendi para o André Cardoso, quando ele morou em Curitiba, eu vendi esse carro para o André, que o André também tem família grande. Na época eu vendi para o André. Mas eu comprei esse carro. A gente tinha um Scenic, que eu também sonhei, que eu já contei essa história para vocês, que eu comprei o chaveiro. Né? Eu comprei o chaveiro, mas esse C4 Picasso, ele era um carro importado, ele era o dobro, ele era mais caro. Pensa no sonho, eu conhecia o detalhe. Eu lembro que ele tinha a parede de veludo assim, era veludado. Ele era acolchoado, ele tinha um negócio para botar cheirinho. Pensa carro com frescura desse carro. Ele tinha um negócio que era assim, você botava um tubinho de perfume no negócio que jogava ar do ar-condicionado e deixava um perfume no ar. Sabe aqueles negócios que você compra no posto e coloca e fica parecendo aqueles taxista que tem coisa pendurada no painel? Horrível. O carro tinha um frasco de perfume para você colocar ali dentro para perfumar o carro. Pensa o carro tinha geladeirinha aqui, que você ligava, que gelava o lanchinho das crianças, gerava uma água. Cara, o carro era muito legal. Eu sonhei com cada detalhe. O painel do carro era azulzão, bonito. A parte do painel era longo, assim, era estendido. Tinha um vidro que subia até em cima, assim. Você tinha uma visão panorâmica. Pensa num carro legal. Tinha as cortininhas que fechava. Se tu viajava, fechava a cortininha, né? Então, assim, quem estava atrás ficava no escuro. Tinha um quebra-sol ali. O carro era muito legal. Eu sonhei com esse carro, vi o preço, analisei, não sei o quê. Eu fui, sem brincadeira, uns 6 meses. Olha, no mínimo, uns 6 meses. Eu acho até que foi mais. De 6 meses a um ano, eu fui todos os meses. Eu fui na concessionária e entrava no carro. Entrava no carro, abria a porta-mala, sentava atrás, sentava na frente, olhava o carpete, olhava o detalhe, olhava o pneu, olhava a frente do carro, olhava a traseira do carro. Eu aluguei a vendedora, galera. O dia que eu fui para comprar o carro, que eu tomei a decisão de comprar o carro, eu lembro que eu entrei, ela nem mostrou que ela estava animada mais. Porque eu já tinha ido tantas vezes lá que ela não acreditou que eu ia comprar aquele dia. E eu falei para ela assim: eu vim para comprar, não sei se tu quer me vender. Aí eu comecei a ligar o modo negociador, né, cara, para baixar preço, para conseguir coisa e tal. Mas aqueles 6 meses foram importantes para mim. O como eu matriculei, o quantas reuniões que eu dei para o meu time, o como eu fazia as minhas individuais, porque eu estava sonhando, galera. Você está sonhando nesse nível? Você está sonhando? Você está entrando todo dia no seu sonho? Você tá assim, todo dia indo lá olhar no teu sonho, olhar a viagem, olhar a casa, no site? Vocês estão assim? Eu acho que alguns não. Eu queria te dizer, tudo bem, cara, tudo bem. Mas, ó, a partir de hoje você pode começar. Começa, não tem, ó, deixa eu te falar, não tem contraindicação. O que eu estou falando aqui, eu falo com consciência tranquila. Tranquila que eu não estou te fazendo mal. Eu estou te fazendo apenas o bem.
Você só tem a ganhar. Se você sonhar, você vai ativar um recurso que Deus te deu. Você foi uma criança sonhadora e você pode ter deixado esse recurso por causa das frustrações suas ou das outras pessoas. Mas agora é hora de você ativar. Você está aqui na WSP para a gente ativar teu sonho. Pra você voltar a sonhar, se ativar e você fazer isso de maneira recorrente. Começar, não só escrever no bilhetinho, colar ali, não. Você ter essa iniciativa, você se atrever, você gastar tempo, 10 minutos estudando uma coisa que você sonha. Você vai começar a sonhar. Você vai sair aqui comigo com compromisso. Não te preocupa com o PTL. O PTL você vai ganhar uma força. Só sonha. Gasta por dia uns 15 minutos pensando no teu sonho. Todo dia é de 15 minutos todo dia. Tem uma coisa que eu estou sonhando aqui, que eu fico olhando, eu entro no site, eu pesquiso, e eu vou de novo. Você já não viu, Edio? Sabe uma coisa? Cara, eu não canso de olhar para o meu sonho. Eu fico olhando e olho de novo e olho de novo. Ah, deixa eu dar uma olhada enquanto eu estou falando com vocês aqui no meu sonho. Gente, não cansa olhar para o sonho. Não cansa. Não cansa. Não cansa. Não é um jato. Não é um jato. Ainda não estou nessa ainda de sonhar com jato. Mas eu tenho meu sonho, pô. Pô, essa habilidade, galera, deixa eu botar aqui. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, bonitão, aqui, olha, sonhão. Olha aqui o sonho do Ed. Não vou contar. Pode ficar aí no palpite de vocês, porque eu não vou contar, mas eu queria te dizer, você tem o seu sonho. Pode, você pode até estar tímido, mas você tem. Você sabe que você tem. Barco de pesca, muito bom, vocês são bom demais, galera. Ó, então assim, vamos sonhar, galera, vamos sonhar. Vamos sonhar, sonha, não tenha dó, não tenha dó. Vamos botar, começa, bota lá, favorita lá no seu browser de internet, lá no seu Safari, no seu Google Chrome, favorita ele, fica visitando, né? Visita teu sonho, coloca ali o teu sonho para você enxergar, para você imaginar, né? E começa a calcular o que que eu preciso fazer, e olha mais detalhe, e pensa nele, e vê e como seria a vida você realizando esse sonho. Sonha, galera, sonha, porque eu vou te dizer, sonhar aqui dentro da WSP não apenas é permitido, como é requisito. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Vamos sonhar com de maneira intencional. Bora, senhores. Topam o desafio? Bora! Quem aqui ativou um sonho fortemente? Então, bota isso em prática essa semana. Hoje é quarta-feira e você vai se atrever agora, né? Você vai se atrever agora, 9 horas da noite, a sonhar, entrar na internet, imaginar, imagina o seu sonho, usa o chat GPT, o que você, cara, use o recurso que você quiser, mas vai fundos, sem dós, se afunda no sonho mesmo. Sabe a pessoa que às vezes se afunda na droga? Se afunda no sonho, né? O sonho não tem problema se viciar. Viciar no sonho, você nunca vai se arrepender, você não vai perder nada, você só vai ativar o melhor de si. O sonho vai ativar a criatividade, vai ativar a alegria, vai ativar os caminhos, vai ativar a determinação, né? Mas sonha. Então hoje você vai pegar aqui, depois dessa aula aqui, desse mentoria, você vai sonhar. Tá bom, gente? Valeu, um abração, uma excelente semana para todos. Até semana que vem aqui na nossa mentoria, tá? Valeu, Cristina.
Beijo, valeu, gente. Obrigada, diretor. Tchau, tchau. Beijo. Abração, tchau, tchau.